Não, não, sério, cara, você tem que assistir. Ele virou um picles. Você tem que assistir. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Impagável, meu caro coelhinho. Impagável. Olá a todos. Estão preparados para mais um episódio das melhores obras de todos os tempos? É. É. Falcon Pop vai gravar vídeo. Pois então, meus amigos, vamos dar aqui continuidade à nossa série das melhores obras de todos os tempos. E hoje é o segundo vídeo da série, eu já fiz dos melhores filmes, agora é hora da gente falar dos melhores livros de todos os tempos. Na minha opinião, os meus livros favoritos. Fazia tempo que eu não indicava leitura aqui no canal. Para dar uma olhada no nosso Apoia-se, lá você pode escolher livros, HQs, top 10, filmes e séries para mim analisar aqui. E no último vídeo eu tive o critério de apenas uma obra por diretor de cinema. Eu pensei em usar esse mesmo critério para a lista de hoje, mas a verdade é que esse critério não afetaria nada na lista de hoje, porque não faria diferença o meu top 10 com apenas um livro por autor ou meu top 10 no geral, com exceção de um autor que tem 2 livros dele que eu não consigo decidir qual eu gosto mais. Por isso, ao invés de eu usar o critério de apenas uma obra por autor, eu preferi empatar esses 2 livros numa única categoria, ou seja, vai ser meio que um top 11. Eu espero que vocês não liguem, mas é porque realmente é o único autor dos meus favoritos que eu não consigo decidir qual dos livros dele é o meu favorito. Enfim, são os livros que mais me impactaram, mais mudaram minha vida até hoje. Eu espero que vocês gostem da lista. Se você tem uma lista, também deixe nos comentários, dá uma olhada no nosso Apoia-se. Enfim, vamos começar. Em 10º lugar, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Eu não sou um grande fã do Hemingway, eu já li acho que 5 livros dele, e esse aqui é o único que eu realmente gostei, mas eu não só gostei, eu absolutamente amo esse livro. É pra mim um dos melhores livros pra você indicar pra quem tá querendo começar a ler, porque é um livro muito simples, com uma linguagem muito fácil de entender, e com uma simplicidade, uma sensibilidade enorme. O livro é sobre um velhinho que vai pescar um dia e fica no mar durante todo o livro praticamente, refletindo sobre a vida dele enquanto ele tenta pescar um peixe que é muito grande. E aí você vai ter reflexões sobre como ele se compara àquele animal que ele está pescando, sobre o passado dele, sobre a sensação de estar envelhecendo, sobre a paisagem que ele está vendo em geral. É um livro que diz muito em pouca coisa, como eu disse, uma sensibilidade enorme, de uma beleza inacreditável. Ele transmite uma sensação de tranquilidade. É a prova de que uma boa escrita não necessita de grandes acontecimentos, de grandes histórias homéricas ou de violência ou coisa assim para ser uma escrita extremamente madura, filosófica e profunda, e que pode realmente mudar sua forma de encarar a existência, ou pelo menos te dar um momento de tranquilidade. Então, O Velho Mar, toda vez que eu leio ele, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque ele é de uma beleza inacreditável. Então, em 10º lugar, O Velho Mar. Em 9º lugar, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Então, literatura russa, o Ivan Turgenev é um pouco menos famoso do que o Dostoiévski e o Leon Tolstói, que são os grandes autores da literatura russa. E de fato ele não tem tantas obras emblemáticas quanto os outros 2, mas esse livro pra mim aqui é a prova, é o exemplo máximo da literatura do que é um livro bem escrito. Porque sinceramente eu peguei esse livro aqui porque eu tinha visto um meme de Rick Mori que citava esse livro, então eu achei interessante comprar e ler, até porque era um clássico da literatura, mas eu não achei que eu ia achar tão interessante assim. Eu comecei a ler numa noite achando que eu ia ler o primeiro capítulo ou 2 e ia continuar o livro no dia seguinte e assim por diante. Apesar de eu me interessar pela temática, né, de pais e filhos e amadurecimento e tudo mais, relações familiares. Mas aí eu comecei a ler o livro e eu não consegui parar. Eu varei a noite lendo esse livro, quando amanheceu eu tinha acabado de ler, e é um livro relativamente grande. E aí eu percebi o quão um livro bem escrito faz diferença. A história desse livro pode não parecer grande coisa, é simplesmente aí a relação de um pai com o seu filho ali no momento interessante da Rússia, em que estava tendo uma transição de mentalidade de uma geração a outra. E é incrível você ler esse livro e ver como as coisas não mudaram tanto de lá pra cá. É claro que
o motivo das discussões acontecerem são diferentes, mas as discussões são muito parecidas, praticamente continuam as mesmas. Então é um livro que continua tão atual hoje quanto jamais foi. E como eu falei, esse livro aqui é a prova do que é um livro bem escrito. Simplesmente a história não tem grandes coisas impactantes nem nada do tipo. O livro todo é quase que pautado só em diálogos. Tão bem escrito, é tão bem desenvolvido, é tão cativante, descreve emoções tão bem. É tudo que você pode querer de um livro na sua vida. Então, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, em 9º lugar. Até hoje uma das leituras que mais mexeram comigo e que mais me surpreenderam. Vamos agora para o 8º lugar. Para mim, a melhor ficção científica que eu já li na minha vida, que é Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. O que é fascinante nesse livro aqui é que esse livro é uma série de crônicas que vai mostrando a colonização de Marte pelas pessoas da Terra. Cada crônica tem começo, meio, fim, mas elas vão criando uma história maior que vai se desenvolvendo ao longo do livro. Então não é simplesmente um livro de contos, tem uma trama bem clara sendo desenvolvida no fundo, só que cada crônica é uma história e cada história é de um tom completamente diferente do outro. E pra mim é isso que faz esse livro tão rico, é a variedade de gêneros que ele consegue trabalhar. Tem uma história que é pura ação, parece quase um filme do Rambo. Tem outra que é uma comédia engraçadíssima de humor negro. Tem um romance que também é excelente. As histórias são muito variáveis, é muito criativo. Tem um outro conto que parece um horror psicológico. Então o Ray Bradbury aqui trabalha todos os gêneros que ele já trabalhou na vida dele em uma única trama narrativa, que é a colonização de Marte, tratando de inúmeros temas fantásticos, como temática da colonização, a evolução da sociedade, a construção de uma sociedade nova. É um livro riquíssimo tematicamente, mas que, acima de tudo, a grande graça dele realmente está na variedade de gêneros que ele consegue trabalhar. Cada conto desse livro aqui poderia render um livro todo, esse é o nível dessa história. E justamente por essa variedade de gêneros, por essa mudança de perspectivas de personagens e de temas, é um livro tão gostoso de ler. Então, desde que eu li esse livro aqui, eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha visto um livro com uma variedade tão grande de gêneros e temas num lugar só. 8º lugar, Crônicas Marcianas. Em 7º lugar, sinceramente, esses são os dois livros mais cultura pop da minha lista, o Crônicas Marcianas e esse aqui. Sinceramente, eu acho Crônicas Marcianas um livro melhor escrito, mas esse é provavelmente o livro que mais mudou minha vida até hoje. Eu já analisei ele no meu vídeo sobre Lovecraft e a depressão, assistam se você não viu, que é A Sombra de Innsmouth. Eu tenho 2 edições dele, uma é dessa aqui da LPM Pocket, que vem ele mais outros contos, e o outro é a edição definitiva do Lovecraft da Martin Claret, que tem mais de 1.200 páginas, que tem quase tudo que o Lovecraft fez na vida. Eu peguei esse aqui porque é mais fácil, já tem um monte de coisa aqui que eu tô trabalhando pros vídeos, então ia ficar muito peso. Mas basicamente, A Sombra de Innsmouth, eu comecei minha meta de leitura em 2015 e sinceramente ela não tava fluindo muito bem. A minha meta era 3 livros por mês e não tava acontecendo, até que eu peguei pra ler A Sombra de Innsmouth. Eu li, assim, em umas 2 horas eu li esse livro, até porque ele é bem curto, tem 120 páginas. E eu nunca tinha visto o quanto literatura era divertido até eu encontrar esse livro. Eu fui cativado por ele de uma maneira que nunca nenhum livro tinha conseguido me cativar. Então meio que o grande despertar da literatura pra mim aconteceu nesse livro. Então é até hoje talvez o livro que mais me influenciou a ler. Depois disso eu caí de cabeça em Lovecraft, depois eu fui para outros autores que ele tinha influenciado ou que foram influenciados por ele, depois eu fui para outros gêneros e assim por diante, eu nunca mais parei de ler. Então um livro que tem o potencial de mudar a sua vida e de realmente te fazer perceber que literatura, acima de qualquer importância, é simplesmente muito divertido e que me fez ter uma experiência lendo um livro que eu tinha vendo filmes, por exemplo, pra mim é a grande obra-prima do Lovecraft no gênero terror. Foi até hoje uma das histórias que mais me deu medo, que mais me impactou. Lovecraft e A Sombra de Innsmouth, se você não conheceu, vá atrás desse livro e assista meu vídeo que eu analiso essa história, que é o Lovecraft e a Depressão. Em 6º lugar, esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, que eu peguei emprestado, porque eu tinha muito interesse em conhecer esse livro, tem um certo mito ao redor dele, que eu acho interessante. Na primeira vez que eu li, eu gostei bastante, mas eu não tinha nenhuma maturidade para pegar 10% da profundidade do livro. Anos e anos passaram e eu finalmente reli no idioma original, O Apanhador no Campo de Centeio.
E aí eu pude finalmente compreender de uma maneira muito mais profunda toda a qualidade e genialidade desse livro aqui. É um livro que parece ser mal escrito se você ele, dependendo como você interpreta ele, porque é simplesmente um livro todo pelo ponto de vista de um adolescente. É um dos estudos de personagem mais influentes de todos os tempos, principalmente em filmes como Taxi Driver, você percebe. Porque acima de uma análise da sociedade pelo ponto de vista de um adolescente, a gente percebe, ainda mais depois que eu li a biografia do Salinger, e hoje eu sou um grande fã de Salinger, ele lançou apenas 4 livros a vida toda dele, mas foi um dos caras mais filhos da puta incel de todos os tempos. O povo gosta de colocar incel em qualquer coisa, mas o Salinger foi um puta do incel. Só que, então esse livro, acima de a sociedade pelo ponto de vista de um adolescente, é a sociedade pelo ponto de vista de uma pessoa um tanto quanto doente e complexada. A gente tentar decifrar a psicologia desse personagem a partir daquilo que ele nos expõe da vida dele é uma das experiências mais fascinantes que você pode encontrar na literatura. Enfim, a história por trás desse livro é tão grandiosa quanto o próprio livro. É um livro que eu realmente acho interessante, que caso você leia, depois você procure mais sobre a vida do Salinger para tentar se aprofundar mais nas camadas do livro. Mas acima de tudo, é um livro que te faz experimentar o ponto de vista de uma pessoa de forma que eu nunca vi outro livro conseguir fazer tão bem. De você realmente entrar dentro da cabeça de um personagem e ver o mundo da forma que ele enxerga o mundo, por mais que não seja uma forma muito boa a ser seguida, muito exemplar. Apesar de que na época esse livro aqui influenciou muita gente. Basicamente esse livro iniciou a contracultura norte-americana nos anos 50, o rock and roll, os beatniks, quase tudo que veio nessa leva foi influenciado por esse livro aqui. Essa questão de subverter a literatura, o livro é escrito de uma maneira totalmente despojada, numa época em que os livros ainda eram muito classicamente escritos, com uma estrutura muito definida. Então é uma grande subversão literária, apesar das coisas um pouco problemáticas que ele tem, mas que vale muito a pena serem discutidas até hoje. Enfim, em 6º lugar, O Apanhador no Campo de Centeio. Em 5º lugar, temos aqui um livro que é indicado em todas as escolas, que basicamente todo mundo do Brasil, pelo menos, teve contato com esse livro em algum momento da vida, tendo lido ele ou não. E sinceramente eu acho até que a forma como esse livro é ensinado nas escolas é parte do porquê ele não recebe todo o amor que ele merece, apesar de receber o reconhecimento dos críticos literários. As pessoas mesmo, no geral, não leem esse livro e quando leem, não percebem o quão brilhante ele é. Porque é um livro extremamente complexo, então eu acho errado que as pessoas sejam introduzidas na literatura com livros como esse, porque você só percebe realmente o quão brilhante esse livro é depois que você já conhece outros livros e você percebe o quão diferente esse livro é de tudo que já tinha sido escrito antes e de tudo que já foi escrito depois, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é um dos maiores escritores de todos os tempos, todos os livros dele são brilhantes, mas essa fase realista dele com Dom Casmurro e o Quincas Borba, uma completa revolução literária. Na verdade eu não diria revolução literária, porque uma revolução geralmente cria frutos, como é o caso do Salinger, que depois do Salinger teve 300, 500 escritores que escreviam como ele. O próprio Salinger já vem de uma escola muito inspirada em Ernest Hemingway, que vinha com essa de escrever de uma maneira mais simples. Mas o Machado de Assis escreveu de um jeito que ninguém mais escreveu antes nem depois. É uma mistura de sarcasmo com ironia, com metalinguística. É quase que uma tropicália literária, só que muito antes da tropicália existir. É bizarro realmente você ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e tentar comparar com outro livro que você já tenha lido antes ou depois, porque é de uma escrita extremamente original. Acho que acima de tudo, o grande fator desse livro é a originalidade dele. E as temáticas, né? O livro trata de imortalidade, como lidar com a vida, como lidar com a morte, como lidar com o amor. É um livro extremamente gostoso de ler, apesar de ser extremamente difícil. Ele tem muitas informações em pouco tempo. O livro é uma máquina de informações que não acaba nunca. Enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma experiência literária completamente diferente de tudo que você pode ler na sua vida. Dom Casmurro talvez seja um livro até superior em termos de estrutura. É um livro talvez mais importante para a nossa literatura. Só que Memórias Póstumas de Brás Cubas é muito mais divertido, é muito mais moderno, na minha opinião. É um livro que não envelheceu um dia, apesar de se tratar de uma época tão própria e tão característica da história brasileira. Enfim, em 5º lugar, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 4º lugar,
o único empate da lista, porque esse escritor é o meu segundo escritor favorito e eu não consigo escolher qual desses livros eu gosto mais, que é Hermann Hesse, e os livros são Siddhartha e Demian. Esses dois livros aqui são livros que têm a capacidade de mudar a sua forma de enxergar o mundo. Poucos escritores têm a capacidade de mudar sua forma de enxergar o mundo como o Hermann Hesse tem. É incrível, toda pessoa que eu vejo que teve contato com alguma obra do Hermann Hesse fala: esse livro mudou minha vida. É engraçado a minha história com o Hermann Hesse, porque eu só tinha interesse em um livro dele, que era O Lobo da Steppe, que é o livro mais famoso dele. E aí eu comprei no estante virtual O Lobo da Steppe, só que em vez de vir o Lobo da Steppe, veio a Siddhartha. Eu fiquei muito puto com isso, porque até essa edição aqui é bem velha, então eu queria o Siddhartha, que estava em condições novas, que eu comprei. Fui lá reclamar com o cara, e ele falou assim: não, eu vou te mandar, desculpa, eu mandei errado mesmo, vou te mandar o livro certo, aí você pode ficar com o que eu mandei errado. Então eu acabei pegando 2 livros pelo preço de um. Fiquei tão feliz com isso que fui logo ler o Siddhartha. Comecei lendo o Siddhartha para depois ler o Lobo da Steppe. E mudou minha vida. Foi um dos livros que mais me impactou minha vida toda. O jeito que ele descreve emoções pra mim é incomparável. Ele descreve emoções pra mim tão bem quanto Dostoiévski, talvez até melhor. E esse livro é uma experiência transcendental de vida. É um livro extremamente espirituoso, só que sem ser religioso. Ele é realmente sobre espiritualidade, sobre forma de viver a vida. Não pensem que é um livro de autoajuda, muito longe disso. É um livro extremamente existencial e dramático. Eu amei esse livro como poucos livros eu havia amado na minha vida. Depois disso chegou o Lobo da Steppe, eu fui ler o Lobo da Steppe e eu não gostei tanto. Então o que aconteceu? Se tivesse chegado o Lobo da Steppe no lugar do Siddhartha, é capaz de eu nunca mais ter lido o Hermann Hesse na minha vida. Mas por eu ter começado por Siddhartha, eu me interessei muito pela literatura dele. Fui atrás de todos os livros dele que eu consegui encontrar. E Demian talvez tenha até superado o Siddhartha pra mim. É muito difícil você tentar descrever as histórias do Hermann Hesse. São histórias muito particulares. São, como dizem, romances de formação e estudo de personagem. Enfim, Hermann Hesse é maravilhoso. É o tipo de escritor que realmente muda sua forma de enxergar o mundo e de refletir sobre sua própria vida. Então fica a minha recomendação máxima, Hermann Hesse. E aqui esses 2 livros empatados, o Siddhartha e o Demian. E agora chegamos, enfim, no meu top 3 livros da minha vida. Esses 3 livros fazem uma coisa que eu acho muito próxima do porquê que eles estão juntos assim. Eles conseguem explorar uma quantidade de situações e personagens tão grande, quase como vários livros em um só. Enquanto o Siddhartha, Demian, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Apanhador no Campo de Centeio são livros que focam em apenas um personagem e desenvolvem ele muito bem, esses livros fazem isso com centenas de personagens, com centenas de situações diferentes. Enfim, vamos começar. Em terceiro lugar, Guerra e Paz, de Leon Tolstói. É um livro de mais de 2.000 páginas. E é um livro justamente muito famoso pelo seu tamanho e densidade. O Leon Tolstói se propôs a narrar todas as guerras, toda a história das guerras napoleônicas com a Rússia, como isso impactou a sociedade naquela época. Por isso ele cria uma saga enorme que envolve muitos e muitos personagens. Cada um vive o seu próprio drama, como eu disse, é como se fossem vários livros em um. A forma do Tolstói de escrever não é tão original quanto a do Dostoiévski, por exemplo, que realmente redefiniu a forma de se explorar personagens, mas o Tolstói é o auge que a literatura chega em termos de bem escrita, de ser bem escrito. Ele é um ótimo contador de histórias acima de tudo, e pela complexidade da história que ele está contando, só o fato dele conseguir contar essa história com uma coerência básica, cheio de tramas assim envolventes pra caramba, é quase como se você estivesse lendo uma novela, assim, você tá sempre querendo saber o próximo capítulo. É uma obra realmente fascinante que você vai terminar de ler ela e pensar: caralho, como alguém pode escrever uma coisa tão genial quanto essa. Pode até não ser um livro que transforma a sua vida como outros que eu citei aqui. Eu não acho que Guerra e Paz vá tão a fundo nas emoções humanas quanto os livros do Dostoiévski vão, mas só pela genialidade da história que está sendo contada e da forma como ela está sendo contada, é de bater palma, de você realmente terminar de ler ele e bater palma, porque é uma coisa inacreditavelmente foda. Em segundo lugar agora, Contraponto, do Aldous Huxley.
O Aldous Huxley, que é mais conhecido por ter feito Admirável Mundo Novo, e com justiça, Admirável Mundo Novo é uma ficção científica genial, mas pra mim, esse aqui é de longe o melhor livro dele. Em contraponto, como o próprio nome diz, você tem inúmeros personagens, são cerca de 30 ou 40 personagens. O livro é quase que todo construído em cima de diálogos, e o contraponto é justamente essas trocas de opiniões que um personagem tem com o outro. O livro a todo momento vai trazendo discussões sobre a época em que ele foi escrito, que se não me engano ele é anos 20 por aí. A discussão entre esses inúmeros temas como guerra, amor, traição e tudo mais, vai criando seus personagens, vai desenvolvendo eles. E como eu falei, ele dá um leque tão grande de personagens e um leque tão grande de situações que você com certeza vai se identificar com pelo menos um dos personagens aqui dentro. O livro também tem um fator metalinguístico, que é um dos personagens de dentro da história é uma representação do próprio Aldous Huxley, e a gente vê esse personagem escrevendo um romance dentro do livro que é o contraponto, onde ele explica o que ele está fazendo. Então, de certa forma, o livro se autocomenta e se autodiscute enquanto ele está sendo escrito. Então, em segundo lugar, nos livros, meus livros favoritos da vida, Contraponto do Aldous Huxley. Chegamos, enfim, ao meu livro favorito de todos os tempos, que é também talvez o livro mais difícil da lista toda. É de uma genialidade inacreditável, de uma originalidade que eu nunca vi mais ninguém escrever. Eu tô falando de Kafka, que é meu escritor favorito. Eu já discuti Kafka no meu vídeo sobre Breaking Bad, já discuti Kafka no meu vídeo HQ do Batman, minha HQ do Batman favorita. E o livro é O Castelo. A típica história kafkiana, um cara chega numa ilha pra trabalhar num castelo, só que ele não consegue entrar no castelo, ele fica o livro todo tentando entrar nesse castelo. O que faz desse livro pra mim a obra-prima do Kafka são dois fatores, assim. O Processo, que é o livro mais famoso talvez do Kafka, mas foca muito num personagem só, que é o K. Aqui também o protagonista se chama K. E também ele discute quase que alguns temas muito específicos que estão em toda a obra do Kafka, como burocracia, o sistema contra o indivíduo. Agora em A Metamorfose, que é um livro que eu já gosto mais, que é um livro curtíssimo, é um livro brilhante que discute já várias outras coisas, como religião e família, só que é um livro muito curto. Então, apesar de ser um dos livros mais geniais da história, Metamorfose, eu já indiquei aqui antes, né, no canal, e ser um livro tão rico de significados, ele é muito curto. O Castelo une as qualidades do Processo e do Metamorfose. Ele é maior como Processo, então ele vai naturalmente desenvolver mais coisas, só que ele tem a mesma densidade de genialidade que a Metamorfose tem, o que significa que cada parte desse livro tem um significado completamente novo, e ele abre as portas para inúmeros temas que ele nunca tinha discutido antes. Ele discute psicologia, ele discute idolatria, ele discute... é quase que em alguns momentos parece um livro de terror. Assim, as primeiras páginas, quando ele chega na ilha e ninguém quer falar com ele, lembra até mesmo A Sombra de Smaug do Lovecraft. Então o livro tem uma variedade de gêneros também que é muito foda, mas o que mais fascina nesse livro são os monólogos dele e os personagens. Tem muitos personagens nesse livro, que é algo que o Kafka não costuma fazer nas histórias maiores dele. Tem muitos personagens e todos eles muito relevantes, e cada um deles parece discutir um fator que o Kafka quer discutir. É um livro que cada parte dele necessita de muita reflexão a respeito do que você tá lendo, mas a experiência de ler um livro como esse é um livro único. Assim, nenhum livro que eu já li na minha vida, tirando os do próprio Kafka, conseguem se parecer com esse. Como eu falei no meu primeiro vídeo, eu ainda pretendo ao longo dos anos do canal, se o canal continuar, fazer vídeos mais específicos sobre cada uma dessas obras. Infelizmente eu ainda não tenho público suficiente pra mim ficar falando de Kafka por 2 horas e ter 20 views. Eu acho que eu posso fazer talvez algum dia aí próximo um guia Kafka pra quem quer começar a ler Kafka. Eu acho que o Castelo na verdade seja o livro pra você ler por último. Assim, quanto mais você conhecer do Kafka antes de ler esse livro, mais você vai aproveitar a leitura dele. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã então não tem vídeo. Depois vai ter o top 10 melhores histórias em quadrinho de todos os tempos. Então fique ligado aí, se inscreva, compartilhe os vídeos, assista o outro se você ainda não viu. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Leiam livros nessa quarentena. Fiquem em casa, se possível. E valeu!